Aí galera, hoje a gente está iniciando um projeto aqui com, não precisa de nem apresentar, né? Muhammad Ali. Antes de mais eu queria agradecer a presença dele. A gente sabe que o Campeonato Mundial está chegando, os treinos estão se intensificando, ele conseguiu um espacinho na agenda dele para vir aqui fazer essa entrevista com a gente. E vamos lá, a gente quer saber, antes de mais, cara, fala um pouquinho da tua infância, onde tu nasceu, o que você gostava de fazer e tal. Então galera, obrigado pelo espaço aí, pela oportunidade de estar aqui com a galera do Flow Grips fazendo essa entrevista. É o início de um projeto que eu tenho certeza que vai dar muito resultado, porque a galera, apesar de ser uma galera bem nova, bem recente dentro do jiu-jitsu e na vida também, eu tô vendo muita organização aqui, sabe? Os caras estão com 3 câmeras aqui, pô, no live no Facebook ali, pô, muito bonito de ver o trabalho da galera, pô. E é isso, eu gosto de estar perto de gente séria, sabe? Eu gosto de estar perto de gente que trabalha de verdade para conquistar as coisas. E é isso. Respondendo a sua pergunta, cara, eu sou do Rio de Janeiro, né? Eu fui criado até os 9 anos de idade em Caxias, né? Duque de Caxias. E depois eu fui morar em Jacarepaguá. Cresci no Gardenia até os 18, 17 anos, e onde eu fui morar na academia. Aí de 17 até hoje, basicamente, eu moro na academia, mas hoje em dia, graças a Deus, eu moro nos Estados Unidos, já tenho a minha casa, tenho a minha família, já tá bem tranquilo pra mim. Eu gostava, cara, eu gostava de correr, gostava de fazer bagunça, sabe? Como a maioria das crianças. O único motivo de me levar pra escola era fazer bagunça, eu não tinha nenhuma motivação em estudar, não tinha nenhuma motivação em dar ouvidos, né, a coisas que são importantes, né? Mas eu nunca dei a devida importância a estudo, educação. Eu só fui entender o que era educação no ensino médio, quando eu tinha 15 anos de idade, entendeu? Então, assim, foi uma coisa que demorou para eu entender. Claro que é muito importante a educação, mas eu, quando era criança, não me importava com nada disso. Sempre no mundo da arte marcial também, né? Eu treinei algumas coisas. Treinei capoeira, treinei Kung Fu quando era criança, treinei algumas coisas, mas assim, apaixonar mesmo foi só pelo jiu-jitsu. Foi o jiu-jitsu que eu me apaixonei, que eu decidi dedicar a maior parte do meu tempo, sabe? Show, e deu certo, né? Tá dando certo. Então, logo no comecinho, você começou a treinar jiu-jitsu. Quem era o seu ídolo, cara? Quando você entrou, quem você olhava e falava, esse cara aí, eu quero ser que nem ele quando eu crescer? Cara, eu acho que como todo lutador de jiu-jitsu, quando a gente começa a treinar, a gente acha que o nosso professor é o melhor do mundo, né? Então eu gostava muito dos meus professores, o Brigadeiro e o Paulinho. Eu achava que eles tinham o melhor jiu-jitsu do mundo. E tem mesmo, né? Os caras são sinistros. Mas depois, quando eu comecei a entender de jiu-jitsu competitivo e tal, o Roger foi o cara que eu me espelhava muito. Apesar de ser pequeno, eu era pequeno na época, né? Mas eu já gostava muito do Roger. Eu era pequeno, eu tinha 15 anos. Gostava muito do Roger, cara, e assistia o highlight dele 24 horas por dia. É impressionante porque ele, não só ele, mas acho que o Rodolfo também, eles faziam faixas pretas, campeões mundiais, parecerem faixas brancas, sabe? Quando tu vê o Roger lutar, quando tu vê o Rodolfo lutar, é meio que tu tá vendo só uma pessoa ali. Parece que o outro tá ali só parece que tá fazendo drill, parece que tá fazendo posição. E é muito bonito isso. Eu sei que exige muito esforço, né? Porque tem muita gente que treina a vida toda e não chega nesse nível. Quer dizer, 99,9% das pessoas treinam a vida toda e nunca chegam nesse nível. Então é muito bonito, cara. Você treinou na Tinogueira também, né? Uhum. E depois você se mudou para lá de Arma, né? Pô, essa tua mudança aí, como que ela foi vista pelos teus companheiros e de treino e pela galera lá que treinava contigo? Foi tranquilo? Cara, quando eu saí do Brigadeiro, o Brigadeiro ficou uns anos sem falar comigo, né? Eu tinha o sonho de lutar MMA, né? E o Brigadeiro queria que eu lutasse MMA sem treinar boxe, né? Na época. Eu falei, pô, Brigadeiro, não tem como, eu tenho 90 quilos, eu tinha 16 anos, mas eu tinha 95 quilos, entendeu? 16, 17 anos. E eu falava, pô, Brigadeiro, tem que treinar e tal. Ele, não, mas tu vai treinar na hora certa, agora dá pra tu ir lutando, não sei o que. Eu não concordei muito com a história e tal. E por coincidência, um amigo, meu preparador físico me levou lá na Tinogueira pra conhecer. E quando eu cheguei lá, o Minotauro já me deu suplemento, me deu o dinheiro da passagem. Vou te dar o dinheiro da passagem aqui, o suplemento pra tu vir aqui treinar com a gente. Aí eu,
Não tava... Suplemento? Eu olhando assim, Parada suplemento, dinheiro da passagem, como assim, mano? Eu pedalava 25 km pra chegar na academia com a bicicleta velhinha. Então, que inclusive o brigadeiro que me emprestou na época, eu não tinha nem bicicleta, irmão. E assim, quando eu vi aquilo ali, eu pensei, pô, peraí, a parada tá em outro nível, não é o mesmo nível, assim. Claro que não é todo professor que tem a condição de dar um suplemento para um aluno, de dar uma condição para um aluno, mas quando eu senti aquilo ali, eu falei, pô, brother, é um lugar desse que eu quero estar, entendeu? Eu dou meu sangue pelo jiu-jitsu, eu dou meu sangue pelos meus treinos e eu quero ser valorizado de certa forma. Então eu conversei com o brigadeiro, ele não concordou muito, né? Fiquei treinando lá e cá, na Tinogueira e no brigadeiro. Mas chegou uma hora que eu estava tão envolvido já com os irmãos, com o Rodrigo, com o Rogério, que eu acabei não indo mais no brigadeiro, sabe? E daí, enfim, ficamos uns anos sem nos falar, né? E quando eu fui campeão mundial de roxa na primeira vez, o brigadeiro estava na Califórnia. Foi esse dia que aí ele estava lá gritando pra mim, aí eu chorei pra caramba, e aí a gente ficou de boa. Hoje a gente tá de boa, mas cara, é muito difícil trocar de equipe, sabe? É muito difícil, é uma coisa que o jiu-jitsu não tá habituado ainda. Apesar de que essa história esteja mudando, tá mudando bastante, mas as pessoas ainda veem com maus olhos. Mas eu acho errado, né, cara? Acho que ninguém é obrigado a gostar do treino de ninguém. Você pode ser o melhor professor do mundo e um aluno não ir com o seu treino, entendeu? Você pode ser o... Não tem, eu acho que não tem melhor e pior, tem o que se encaixa pra você, entendeu? Tem gente que gosta de aquecer correndo, tem gente que gosta de aquecer fazendo drill, tem gente que gosta de aquecer alongando, entendeu? Tem gente que gosta de treinar 2 horas, tem gente que gosta de treinar 1h30, tem gente que gosta de treinar 1 hora. Perfeito. Exato, tem gente que gosta de treinar 6 horas da manhã, tem gente que gosta de treinar 8 horas da noite, tem gente que gosta de treinar o dia todo, entendeu? Então, cada escola vai ter uma forma de trabalhar e eu acho que o aluno tem que se enquadrar ou não, ele não é obrigado a enquadrar e... Entendeu? Ninguém tem a sorte, quer dizer, poucas pessoas têm a sorte de chegar de cara e treinar na academia que acham o melhor possível, entendeu? Então, eu acho que a academia tem que ter um objetivo coerente com o do aluno, entendeu? Porque muitas vezes a academia está voltada só para competição e o aluno não quer competir, o aluno só quer ali se divertir, só quer dar a suada dele. Às vezes a academia está voltada só para o hobby ali, para defesa pessoal, enquanto o aluno quer competir, entendeu? Então, várias variáveis podem acontecer. Às vezes a pessoa não se enquadra na galera, às vezes a pessoa, pô, peraí, essa galera não é a minha, entendeu? Então eu acho que essa parada de creonte, de falar que o cara tem que permanecer onde ele começou para sempre, eu acho que isso é velho, isso é antigo e é uma coisa que atrasa muito a mentalidade de quem quer evoluir, sabe? Isso não existe em esporte nenhum, futebol não tem isso, na vida profissional não tem isso. Se você tem uma empresa e tem uma proposta melhor, você vai, entendeu? Então eu acho que isso é passado, é besteira. Aprender um com os outros. Exato, acho que isso é besteira. Acho que cada um tem que fazer o que se sente bem. Mas claro, você tem que ser homem, você tem que chegar, conversar com as pessoas, porque o combinado sempre havendo respeito, né? O combinado nunca sai caro, mas dizer que o cara é mau caráter ou não sei o que porque mudou de academia, eu não concordo. Show. Cara, como que você escolheu, por que você escolheu a Lodge Army para treinar lá? Tá, eu fui lutar meu primeiro mundial de jiu-jitsu em 2013, né, perdi na semifinal. E daí eu já tava fazendo um caminho inverso. Eu saí do jiu-jitsu para o MMA, né, em 2002 eu não treinei jiu-jitsu. E em 2013 eu resolvi fazer um campeonato de jiu-jitsu. Fui lá e ganhei. Quando eu ganhei, fui graduado faixa roxa, queimou aquele fogo de novo no meu coração, sabe? E acendeu a eu chama. falei, vou lutar os campeonatos de Gil, vou lutar os campeonatos de Gil. Aí comecei fazendo rifa, não sei o que, viajando. E aí fui pro Mundial, perdi na semi. Nisso que eu perdi na semi, eu conheci o Lloyd. Ele assistiu minhas lutas, ele gostou do meu jeito de lutar e tal. E a gente começou a trocar ideia, mas eu não falava inglês, entendeu? No máximo trocamos um nome, Facebook assim, mas eu não falava inglês. Então a gente começou a conversar pelo Facebook, mas nada demais. Nunca imaginei que eu ia um dia, sabe? Morar nos Estados Unidos, tá maluco, mano. E merda, tá doido. Isso não vai acontecer comigo, sabe? E daí, cara, comecei a treinar, lutar os campeonatos, ganhava um, perdia outro, faixa roxa ali, ganhava um, perdia outro. E aí eu pensei, pô, preciso de uma equipe de jiu-jitsu. Entendeu? Porque eu treino numa equipe de MMA, que é uma equipe séria, mas é voltada para MMA, não tá voltada para jiu-jitsu. Então a maioria da galera que treinava comigo nem colocava kimono nunca.
entendeu? Era sempre Então eu tava me desgastando muito treinando MMA, ajudando os caras do UFC lá, mas eu não tava focado em mim, eu tava focado neles. E daí eu pensei, não, vou tentar, brother, vou tentar. E aí eu fui para um Abu Dhabi, do Abu Dhabi eu fui direto pro Lloyd, treinei lá um mês, fui campeão mundial. Aí depois disso, assim, comecei a ir lá, ficar um mês, voltava pra casa, treinava, ia lá, ficava 2 meses, voltava pra casa. E daí quando eu fui ver, fui uma vez pra ficar 2 meses, fiquei 1 ano e meio, já era. Até hoje. Até hoje. E além de treinar, descansar, treinar de novo, cara, qual é a dica, aqueles 3%, né, aquele extra, o segredinho que você daria para toda aquela galera que também treina forte, também e que sonha em um dia alcançar uma técnica legal, física, que nem você, por exemplo? Cara, eu acredito que tem uma coisa que não pode ser substituída por nada. O treino você pode substituir, dependendo, se você estiver machucado, você consegue treinar só de pensar. O físico você pode substituir, se você estiver com a perna machucada, você pode treinar o braço e tal. Mas se você não acreditar no trabalho que você está fazendo, se você não acreditar no time que está contigo, se você não tiver fé naquilo que você faz. Tem gente que leva mais pro lado da religião, tem gente que leva mais pro lado da ciência e tal, mas em qualquer área que você queira pensar, né? Qualquer área que você queira falar disso, cara, a confiança vai ser sempre uma coisa muito importante, sabe? Então acho que antes de mais nada, antes de fazer qualquer coisa, você tem que confiar em você. Acreditar que, por exemplo, no meu caso eu morava numa ruazinha que só passava um carro, muito mal. Chovia, tinha que colocar saco plástico no pé para não ficar cheio de lama, entendeu? Então, assim, tu olhava pra cima cheio de fibra, eu, tipo assim, saía de casa imaginando um dia que ia acontecer um curto e ia pegar fogo em tudo. E eu tinha fé no meu coração que eu não ia viver pra sempre daquele jeito, sabe? Eu tinha fé que um dia eu ia acordar e eu ia abrir a janela e ia estar num lugar legal, entendeu? Nenhum problema em ser favelado, nenhum problema em ser favelado, mas se você tem aquela parada, você não escolhe onde você nasce, mas você escolhe onde você morre, tá ligado? Então, assim, eu acho que é uma questão muito de atitude, sabe? Então, quando você acredita no que você quer, quando você tem fé, as coisas acontecem. Deus coloca uma ferramenta para você, aparece um professor legal, aparece uma pessoa para te ajudar, mas você tem que estar focado e acreditar, entendeu? Então, não adianta você treinar 1000 vezes no dia se você não acredita que você é capaz, entendeu? Então, acho que acreditar no que você está fazendo, né? No seu potencial, é o mais importante, entendeu? Cara, a gente, quando a gente está no Face, no YouTube, a gente vê sempre parada de galera falando dos aquecimentos e tal. Pô, vou faltar um aquecimento e fala que é uma coisa de velho, que novo não precisa dessas paradas e tal. O que você acha disso? Você faz aquecimento? Você acha que ou é desnecessário? Cara, eu odeio fazer aquecimento. Mas eu não odeio de hoje não, eu odeio desde sempre. Desde faixa branca eu odiava fazer aquecimento. Primeiro, quando eu era faixa branca eu achava que eu já sabia. Ih, já sei, brother. Pô, tu acha que se eu fizesse 50 abdominais, 20 flexões, 50 posição, eu vou melhorar alguma coisa? Isso que eu achava, sabe? Mas hoje em dia eu tenho a certeza, cara, que tu construir uma carreira é a mesma coisa que tu construir uma casa. Tu tem sempre que botar um tijolinho de cada vez ali, sabe? Então, tem estudos que comprovam isso, que quanto mais você faz uma coisa, melhor você fica nela. Não só técnica, mas muscular, físico. Quando você faz uma coisa, o seu corpo sente e ele reage melhor cada vez que você vai fazendo. Então, assim, fugir quadril é muito importante, vai te ajudar pra caramba. Fazer o aquecimento vai te ajudar pra caramba e vai evitar muitas lesões, entendeu? Eu já me machuquei muito por não aquecer, entendeu? Então, quanto mais você vai aprendendo, você vai conhecendo o seu corpo, você vai vendo que tudo que acontece no treino, cara, é por um motivo, entendeu? Então, às vezes você está treinando por 1 ano, 2 anos, você não sabe nada ainda. Às vezes um cara precisou treinar 30, 40 anos para desenvolver um método de treinamento, para você chegar e achar que é melhor do que aquele método claro. Por lá, entendeu? Então, não, cara, tem que ser feito, o aquecimento está ali para ser feito, entendeu? E mesmo que não seja importante, você não quer ser aquele cara que está todo mundo cansado e você está frescão, chegando para treinar, entendeu? Então, eu acho que você tem que seguir o que está sendo proposto ali para você, entendeu? Importante, né? Aproveitando a brecha dos treinos, a gente já sabe, cara, que tu é o pica das galáxias dos alongamentos, né?
Tem ali um cara que, pô, depois de todo o treino faz tudo aqueles vídeos lá. Fala aí, só uma semaninha assim, tipo, de treino aí. Como é que você costuma fazer? Gil, pano, malhação? Cara, assim, a gente muda, né? A gente muda o tempo todo. No começo, quando eu comecei a treinar, eu queria treinar o máximo que dava. Entendeu? Mesmo cansado, mesmo exausto, eu estudava, trabalhava, treinava e queria estar ali treinando de qualquer forma. Por muitas vezes apaguei na academia por estar muito cansado, já treinei. Isso acontece até hoje, às vezes eu tenho febre de tanto treinar, sabe? E isso não é saudável, sabe? Não é saudável. Claro que a vida de um atleta é diferente da vida de uma pessoa que treina por hobby, né? Mas, cara, eu gosto de treinar ao máximo enquanto eu tenho energia. Quando eu começo a não ter energia, antes eu associava não ter energia com preguiça. Eu pensava assim comigo, pô, cara, se eu não tô com vontade de treinar, cara, eu tô preguiçoso, não vou ganhar uns campeonatos, caramba, brother, eu preciso de foco, não tenho foco, vou tomar um pré-treino, não sei o que. E não é, o seu corpo fala contigo, sabe? Então muitas dessas vezes, quando eu tava muito exausto, meu corpo tava me dizendo para descansar e eu treinava e me machucava, entendeu? Então hoje eu tô tentando fazer um treino com mais qualidade ao invés de mais quantidade, sabe? Eu tento fazer minha preparação física lá, tento fazer meu jiu-jitsu, mas assim, eu não tenho regra, depende da época, né? Se eu estiver treinando, por exemplo, agora eu tô treinando pro Mundial, né? Eu tava treinando pro Berkut semana passada, eu tava treinando de domingo a domingo, entendeu? Mas determinada época eu vou descansar sábado e domingo, determinada época eu vou tirar uma quarta-feira pra descansar, entendeu? Então depende, cara. Acho que se você tem energia pra treinar, treina. Se você tá se sentindo cansado, vai na academia longa, vai na academia fazer um drill, entendeu? Tenta fazer aquele descanso ativo, que também é muito importante. Conversa com o seu professor, acho que é melhor do que eu chegar aqui e falar, é assim que você tem que fazer, ou assado. Não, cada um tem um corpo, uma genética, uma idade, né? Um estilo de vida, exato. Ah, então, né, tu tava falando agora, se preparou pro Berkut. Cara, como que é esse tempo, um pouco antes das competições? Os treinos de jiu-jitsu, você é baixa intensidade para desses treinos para não ir para os campeonatos com nenhuma lesão? Ou os treinos continuam como sempre? Cara, então, o único campeonato que eu faço é o Mundial. Eu treino o ano todo para esse campeonato, entendeu? Então eu não vou deixar aqui a última semana por estar muito nervoso. Assim, às vezes você está ansioso, seu amigo de treino também está ansioso e acaba fazendo de mais ou de menos, às vezes acaba... Enfim, uma unha encravada pode influenciar o teu resultado de um Mundial, entendeu? Tendo em vista que está todo mundo bem treinado. Então no Mundial sim, cara, eu tento tirar a última semana só para perder peso, só para viajar, colocar minha cabeça no lugar, porque eu sinto que eu não vou melhorar em uma semana grandes coisas. O meu gás não vai melhorar grandes coisas em uma semana. Pelo contrário, eu vou me recuperar, meus músculos vão ficar muito mais preparados, que eles não vão estar com aquele cansaço, entendeu? As micro lesões que eu tiver vão ser recuperadas e eu vou chegar a 100%. Mas para os outros campeonatos eu treino normal. Eu gosto de levar os campeonatos como treino, porque meu objetivo de vida é ser campeão mundial. Eu não treino para ser campeão PAN. Os outros é como se fosse uma preparação. Exato, eu não treino para ser campeão do PAN, eu não treino para ser campeão europeu, eu não treino para ser campeão. Eu treino para ser campeão mundial, entendeu? Então, eu até paro, porque eu tenho que viajar, né? Por exemplo, para vir para o europeu eu tenho que atravessar o oceano, entendeu? Então, eu paro até, mas nada como mundial. No mundial eu tento focalizar o máximo. Massa. Agora a gente vai fazer uma parada mais movimentada, um jogo de palavras, uma parada diferente. Eu vou falar uma palavra e a primeira coisa que vier na tua cabeça, tu vai falar. Já é? Vamos lá então. Família. É tudo. Sonho. Vida. Treinar. Lifestyle, né? Jiu-jitsu. Dedicação. Lodge Island. Tutor, meu mestre, professor. Brigadeiro. Meu mestre também, meu professor, meu tutor. Motivação. Disciplina. Vitória. Não sei. Não sei. Vitória, eu acho que tem que ser dita, né? Tipo, acho que a vitória não pode ser motivo de nada. Porque a vitória pode não vir, independente de qualquer coisa. Você pode treinar ao máximo e não ganhar, entendeu? Então, às vezes a gente coloca a vitória como meta, como uma falsa ilusão de felicidade. E não é verdade. A vitória é uma coisa que é uma consequência de muitas coisas, de muitas variáveis. E a vitória é a consequência da derrota.
Claro. Porque para um ganhar, o outro tem que perder, entendeu? Então, eu não gosto de levar minha vida pensando em ser campeão, em ser vitorioso, porque vitorioso eu já sou, entendeu? É muito difícil falar disso, porque às vezes a pessoa pode pensar, não, tem que buscar a vitória a todo custo e tal, e não é verdade. Eu não acho legal. Tem gente que vende a alma para ganhar um campeonato, eu acho que não vale a pena. Você tem que viver em prol daquilo ali, claro, você tem que trabalhar, mas aquilo ali não faz de você quem você é. Isso não é hoje, é amanhã. Exato, entendeu? Então você ganhar não faz de você um vencedor e perder não faz de você um perdedor. São duas coisas distintas que, assim, eu acho que você tem que buscar, mas você não tem que se matar para chegar lá, não. Perdão aí, por ter... Não, tranquilo, pô. À vontade, né? Ouro. Vitória. Estratégia. Vencer. Medo. Necessário. Brasil. Casa. Estados Unidos. Trabalho. Competir. Viver. Kimono. Armadura. Alimentação. Importante. E para finalizar, faixa preta. Esforço, né? Pô, galera, então assim termina a nossa primeira parte dessa entrevista. A segunda parte tá irada. Se tu curtiu essa entrevista e quer a segunda parte, vai lá no nosso Insta, @flowgrips, a gente vai deixar aqui na descrição. Vai lá, confere o nosso trabalho, começa a seguir. Quando a gente atingir 200 seguidores, a gente posta a segunda parte para vocês. Também tá irada. Não se esqueça também de deixar o like nesse vídeo para dar aquela moral pro nosso trabalho, galera. Valeu, os